Olá, feliz sábado para você. A semana passou e nós estivemos aqui juntinhos no canal da Esperança, nos alimentando de boas notícias que com certeza abençoaram muito a minha e a sua vida também, não é mesmo? E hoje não será diferente. Você vai acompanhar várias iniciativas do bem que aconteceram no Brasil e no mundo que com certeza vão aquecer o seu coração. E a partir de hoje e por mais 4 semanas, vamos rever a série especial de reportagens sobre as igrejas adventistas de etnias diferentes que temos aqui em São Paulo. A começar pela comunidade Raízes, dos afrodescendentes. En el principio era el verbo. ورأى الله النور فاستحسنه. Em cada detalhe, o resgate de uma cultura, entre o momento de oração e reflexão, a preservação de costumes, faz cada pessoa se sentir em casa. Eu fui para a inauguração da comunidade e eu me senti em casa também, porque desde que eu cheguei no Brasil eu sempre frequentei as igrejas brasileiras, mas eu sentia falta daquilo que é uma igreja em Angola, em Moçambique, Zimbábue e por aí vai. Tá imperdível! E tem muitas outras boas notícias hoje. Confere só. Crianças de 6 estados do Nordeste participaram de treinamento missionário no projeto chamado Evangelismo Kids. Com um compromisso com o meio ambiente, os alunos do 3º ano do Colégio Adventista Brasil Central fabricaram combustível reutilizando o óleo do refeitório. Por meio do Ministério da Prisão, voluntários organizaram um casamento coletivo em uma penitenciária de Maringá, no Paraná. Tudo isso e muito mais no seu programa de Boas Notícias. Vem ver! No quadro Maranata de hoje, você vai rever um projeto que tem sido uma bênção há décadas. É um ministério que ajuda adolescentes a saírem do vício das drogas e restaurar a vida. Foram muitos traumas na minha infância, carregados para a adolescência, sabe? Eu vivia me metendo em problemas, eu matava a aula, e eu me envolvi com drogas, eu usava pílulas e fumava. Eu passei por um monte de problemas. Quando ela entrou no do ensino fundamental para ensino médio, ela começou a experimentar um monte de coisas diferentes e ela chegou, num certo momento, até a ser expulsa da escola pública. E chamaram um xerife porque ela estava obstinada, ela atacava as pessoas. Enfim, ela estava tomando algumas decisões erradas. Minha mãe percebeu que não dava para lidar comigo sozinha, então ela pesquisou bastante, por alguns meses, até encontrar esse lugar. E com bastante apoio dos meus amigos e familiares, nós conseguimos o dinheiro para vir para cá. A missão do Project PET é restaurar a esperança dos adolescentes, construir famílias unidas e comunidades de apoio. Acreditamos que se eles tiverem esperança, se as famílias tiverem habilidades para prosperar, então a comunidade se fortalece. E serve para ambos. Se a igreja é forte, os jovens são fortes e jovens fortes ajudam a igreja a fortalecer. É meio que uma missão em conjunto que temos. O projeto PET se iniciou com o fundador Tom Sanford em 1984 e funcionou com o apoio da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Noroeste do Pacífico. Nos anos 90, o projeto concentrou suas operações em Garden Valley, Idaho, com um ministério independente. Desde então, mais de 1.000 adolescentes já passaram por aqui. Cada um deles, em média, passa 14 meses em um programa de 4 estágios até a conclusão. Os adolescentes que estão aqui são boas pessoas. A realidade é que muitos jovens não têm as habilidades para lidar com a vida. Eles sofrem com as circunstâncias e alguns deles sofreram traumas. Eles não escolheram estar nessa situação e muitos simplesmente não sabem como lidar com isso. Sabe, esses garotos são ótimas pessoas que tomaram um caminho muito sombrio para lidar com a dor.
Sabe, automutilação, depressão, ansiedade ou vícios. Eles são jovens que precisam de ajuda, precisam de esperança, para encontrar uma maneira de sair desse abismo em que se encontram. E eles vêm pra cá, sabe, e aos poucos nesse período conseguem criar uma nova vida. Eles aprendem habilidades pra vida e entendem que Deus tem um plano pra eles. Quando eu deixei a Cristina aqui, quando eu passei pela estrada de terra, que é uma longa estrada, ou parece ser uma longa estrada, e eu lembro de estar olhando as montanhas e ficar pensando, uau, isso é lindo, isso é tão maravilhoso, obrigada, Jesus. E eu pensei, ok, me sinto um pouco melhor e todo mundo foi amigável. E eu estava ansiosa por dentro, eu tinha dúvidas, sabe? Apesar de eu ter orado sobre tudo aquilo. Nós batíamos em tantas portas esperando ver se alguma se abria, mas eu ainda não sabia se estava fazendo a coisa certa. Será que isso ia ajudar? Ou ela ia me odiar e ter raiva de mim para sempre? Ou ia achar que eu desisti dela e abandonei ela? Quando os pais chegam aqui, é o pior dia para eles. Dá para imaginar uma criança que você criou e agora tem que deixar que outra pessoa cuide dela? Então os pais ficam procurando sinais que os filhos serão bem cuidados. E infelizmente, às vezes o nosso prédio passa uma impressão errada. Sabe, às vezes a pintura não tá em dia, a manutenção não tá do jeito que a gente queria. E nessas situações, os pais saem com um pouco de medo e não é o que queremos. Ela me olhou como um cachorro pidão. Tipo, é isso aqui mesmo? E eu disse a ela que a amava e abracei ela. E eu não sabia. Como mãe, eu não sabia se ela ia ficar muito mal se eu chorasse. Então eu tive que ser forte. E se eu não chorasse, será que ela ia pensar que eu não me importava mais com ela? Então eu não sabia o que fazer. Mas eu escolhi não chorar. E eu abracei ela e segurei ela pelo tempo que eu pude. Nós nos despedimos e eu voltei sozinha pela estrada. Eu fui até onde as vacas ficam, na estrada de terra. Então eu parei o carro e foi quando eu comecei a chorar. Eu me sentei ali por um tempo e chorei. E fiz orações por ela, fiz orações pelo campus. Para famílias em uma encruzilhada tão difícil, o Project Pat tem sido uma bênção há décadas. Em alguns dos primeiros anos em Garden Valley, a Maranata foi chamada para ajudar a construir este importantíssimo A ministério. Maranata começou cedo no nosso projeto. No início dos anos 90, temos fotos de pessoas construindo a cabana e o prédio principal. Depois disso, uma coisa que notamos foi que não tínhamos moradia para funcionários, então a Maranata construiu. E o mais interessante é que a Maranata chega com um propósito, mas eles sempre acabam fazendo mais coisas. Conforme eles vão construindo algo, eles pintam outro prédio, reformam uma das casas, instalam um telhado ou constroem uma garagem. Então, cada vez que eles vêm é assim. Nosso objetivo eram os alojamentos, mas outras coisas acontecem. Eles fizeram os alojamentos, depois voltaram e construíram a nossa escola. Na outra visita, construíram um ginásio, além de inúmeros outros projetos de construção que precisávamos. Então lá por 2004 eles vieram e disseram: queremos construir uma capela. E eu admito que eu era o administrador e disse: não precisamos de uma capela. A gente se reunia sempre no nosso prédio principal, sabe? E eu tinha a sensação de que o melhor era mantermos as nossas práticas religiosas espalhadas pelo campus, não só num prédio. E eles me disseram: olha, se construirmos a capela, vai ser um prédio que você não vai se arrepender de ter. E ainda bem que eles me convenceram. Eles construíram a capela em 2005, em 2 viagens, e foi realmente um presente incrível. Então, para nós, essa parceria tem sido uma coisa incrível e nosso campus reflete isso. A infraestrutura que a Maranata ajudou a construir no Project Pat foi essencial para muitas transformações de vida, incluindo a de Cristina. Bem no começo, eu não queria estar aqui. Eu pensei, um ano inteiro nesse lugar não vai ser legal. A gente trabalha bastante aqui. E no começo eu pensava, pra que fazer tudo isso? Sabe, eu não devia estar cortando a grama de todos esses lotes ou lavando a louça. Mas então, lá pela metade da minha estadia, alguma coisa mudou e eu pensei, por que eu tô lutando contra isso? Isso vai me ajudar.
E isso fez com que eu desse valor. Aqui eles ensinam coisas pra vida. Eles nos ensinam como viver no mundo real. Depois de 1 ano, quando voltamos pra minha formatura, nós fomos pra cidade. E, sabe, as vaquinhas estavam lá, o sol estava começando a se pôr e eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas, porque 1 ano antes eu estava ali totalmente amargurada, porque eu não queria ficar lá, apesar daquela beleza toda, sabe? Eu cheguei com aquela visão e ia me despedir com ela. Eu acho que isso é a parte mais bonita desse projeto. Você entra nele vendo essa paisagem e sai dele vendo essa paisagem, mas como uma pessoa diferente. Eu sei que o PET está no meu coração. Sei que tudo que aprendi foi ali. Todas as habilidades, todas as técnicas, foi tudo lá. O Project PET mudou o curso de muitas vidas durante todos esses anos. E quando voltamos, Cristina retorna ao PET, desta vez como voluntária da Maranata. Sabe aquela sensação gostosa de quando um sonho se torna realidade? E o melhor é quando esse sonho proporciona benefícios a outras pessoas. É uma emoção realmente muito gostosa de saber que tudo isso está acontecendo de fato. E a gente entregou já para crianças, a gente entregou para algumas famílias e eles mandam um áudio, tia, que pão gostoso e tal. Então, nosso objetivo é isso, é garantir pelo menos uma refeição diária. Esse é o resultado de um trabalho com nome e endereço certo. Projeto Pães de Esperança e Cozinha Solidária, desenvolvidos pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, o Núcleo ADRA, em Ji-Paraná. O objetivo é atender às necessidades básicas de famílias carentes e promover meios para que elas tenham autonomia e aprendam uma profissão. Esse projeto Pães de Esperança e Cozinha Solidária surgiram de uma necessidade que a gente identificou nas famílias que nós atendemos de forma sistemática. Nós já fazemos esse trabalho já há algum tempo, né? Então nós sentimos a necessidade de expandir e potencializar por meio de novas ferramentas. Amigos e parceiros com foco no desenvolvimento humano foram fundamentais para a realização desse projeto. A gente gosta de estar conectado com instituições que fazem um trabalho sério, um trabalho efetivo, e a ADRA é uma dessas instituições que fazem parte do nosso relacionamento. E hoje, sem dúvida, é um dia muito especial porque a gente está aqui para celebrar. Nós nos conectamos, percebemos que o propósito era o mesmo, realmente de servir pessoas e mudar e transformar o ambiente que elas vivem através das nossas ações e políticas públicas para assistência social. A Cozinha Solidária nós estamos replicando em 12 unidades, onde vamos executar na parte operacional em parceria com a Ação Solidária Adventista. Então nós temos 5 unidades em Ji-Paraná e 7 unidades em Porto Velho. Então, será fomentada, será potencializada graças a voluntários e também doadores. A expectativa é que nós possamos desenvolver para o ano que vem em torno de 160 famílias. Nosso objetivo não é somente assistir, e sim desenvolvê-los. Então, nós queremos trazer grupos de 40 famílias, elas vão produzir, certo? Elas vão ser desenvolvidas e acompanhadas por 3 meses. Durante esses 3 meses, eles vão aprender, tanto em grandes produções como em baixas, para poder fazer em casa tudo de mais diversos produtos. Acabando esse processo, a gente troca as famílias e assim vamos fazendo grupos para termos 4 grupos de desenvolvimento para o ano que vem, dentro do projeto Pães de Esperanças e a Cozinha Solidária. Um evento em Pernambuco formou evangelistas mirins. Uma tarde de festa, treinamentos e muita diversão reuniu crianças de 6 estados do Nordeste. Criança é sinônimo de energia e quando se juntam um monte delas em um mesmo lugar, é alegria que não acaba mais. Os nordestinos são conhecidos por serem festeiros, mas essa festa aqui é diferente. Isso porque nela mais de 300 crianças aprenderam sobre o que é ser um evangelista. No evento, meninos e meninas missionárias aprenderam novas formas de falar de Jesus para outras pessoas. O Evangelismo Kids é composto por 4 pilares, que é oração intercessora, estudo da Bíblia, pequenos grupos, duplas missionárias e pregador mirim. E tudo isso faz parte para que a criança esteja mais inteirada na palavra de Deus e compartilhe esses ensinamentos com os seus coleguinhas. Réplicas desse evento acontecem em 8 países da América do Sul. O Evangelismo Kids foi planejado como uma viagem para a criança saborear o passeio que ela pode fazer pela Bíblia. Ela vai passar pelas histórias da Bíblia, pelas atividades que ela pode se envolver
para ser uma missionária de Jesus. Os pais participaram ativamente do evento, receberam materiais, tiveram instrução e entenderam melhor como incentivar os filhos. Os pais, ela tem uma peça fundamental nesse processo de evangelismo das crianças. E hoje aqui a gente está recebendo várias informações de como educar, recebendo material de alto nível, para poder colocar na cabeça dos nossos pequenos o verdadeiro caminho, que é o caminho do céu. O que os pequenos aprenderam no evento é uma extensão daquilo que eles já vivem em sua casa e na igreja. Meus pais me ensinam de Jesus todos os dias. E hoje eu aprendi como levar Jesus para as outras crianças através do Evangelismo Kids. E foi assim, de forma alegre, colorida e criativa, que as crianças do Nordeste atenderam ao chamado de mostrar aos seus amigos o amigo Jesus. Eu tô aprendendo coisa nova, tô me divertindo, tô ganhando algumas coisas. Também porque eu estou aprendendo a orar, a ler a Bíblia. Isso ajuda na convivência espiritual. Criança também, além da pureza, ela tem a facilidade, ela tem a vontade de ver pessoas felizes. E pessoas felizes são pessoas que conhecem Jesus. E não foi só em Pernambuco que as crianças estão aprendendo a serem evangelistas não, viu? Em Salvador, pais e filhos participam de uma escola de evangelismo e esse projeto é chamado de Evangelismo Kids. A programação ajuda crianças a descobrirem seus dons e, com o acompanhamento dos pais, se tornam missionárias. Davi tem 11 anos e estudar a Bíblia é uma prioridade. Leila, mãe do pequeno, sempre se preocupou em ensinar através da prática. Ela conta que incentiva o filho desde cedo a participar das atividades da igreja e sempre fez questão que ele o acompanhasse, principalmente para dar estudos bíblicos. A gente já deu estudos bíblicos juntos, assim, eu e Davi. Menor ainda, ele já acompanhou a gente. Dá estudos bíblicos, quem dá mais estudos atualmente é o pai dele, Darlan. Mas ele vai mais comigo e Sidna, quando a gente está dando estudos. Os livros ensinam que, através do exemplo dos pais, as crianças conseguem aprender com mais facilidade. Por isso, é importante que o discurso esteja alinhado à ação. A psicóloga Thelma Mello explica que a criança aprende por meio da observação e ver os pais colocando em prática o que eles ensinam ajuda no processo de aprendizado. A ação de falar em economizar água ou sobre não mentir, não surtirá efeito se os próprios adultos não colocarem em prática aquilo que dizem. Davi seguiu o exemplo da mãe e agora se prepara com a chegada do Evangelismo Kids, lançado no último mês para todas as crianças de Salvador e região metropolitana. Já em uso do material de apoio, ele fala sobre ser um evangelizador. Para mim, ser um instrutor da Bíblia é muito satisfatório, gratificante, porque eu vou ser um dos responsáveis pela conversão dessa pessoa. E eu vou me sentir que ajudei Deus a ter mais uma pessoa no céu. Durante o lançamento do projeto, crianças e pais aprenderam juntos sobre os pilares do Evangelismo Kids: oração intercessora, duplas missionárias, pequenos grupos e pregação. Essas crianças vão ter a oportunidade de criar um laço com seus pais ao pregar o Evangelho. E isso é maravilhoso, porque essas crianças elas têm capacidade para isso, elas querem fazer isso, elas são moldáveis. E isso vai se tornar uma coisa natural para elas à medida que elas forem crescendo. O Evangelismo Kids ensina à criança que existem diversas maneiras de ser um missionário, mas é com a ajuda dos pais que meninos e meninas conquistam confiança e se tornam verdadeiros discípulos. E os jovens também gostam dessas atividades especiais, viu? A tradicional Campal Riachão, promovida pela Igreja Adventista há mais de 60 anos na cidade de Uruçu, Goiás, aconteceu em julho de 2022 com a presença massiva, já que o evento não acontecia há 2 anos devido à pandemia. Vamos rever essa linda festa na reportagem do Maicon Santos. A Campal Riachão é tradição para os adventistas em Goiás. O acampamento celebra a chegada do adventismo no estado. Nesse local onde está sendo realizada a Campal, nós temos o primeiro templo construído no estado, em 1932. E aqui a gente busca reavivamento e o cumprimento da missão. A expectativa do público era enorme.
Desde 2019, o Riachão não era realizado por conta da pandemia. Falta demais, muita falta. Porque isso aqui é uma vida para nós. Se existe pedaço do céu, aqui é o cantinho do céu. Cada campante, quando vai embora, quando sai daqui, não sai o mesmo. Ele sai renovado. Porque o desejo de todos os acampantes, é buscar a Deus e estar sempre na presença dele. Ilumine foi o tema do evento, que foi realizado entre os dias 27 a 30 de julho. Os programas que acontecem ao longo do dia são celebrados em auditórios específicos para cada faixa etária. No espaço reservado aos jovens, várias pessoas decidiram pelo batismo. Cassiane e o esposo se batizaram no mesmo dia. Eu vi que era meu momento de entregar minha vida para Jesus e mais feliz ainda com meu esposo. Eu estou impressionado com a juventude aqui do Riachão. Eles estão literalmente desconectados da tecnologia e eles estão conectados com o céu. E é lindo ver a atuação do Espírito Santo em cada apelo, em cada mensagem. Eles estão apenas externando uma decisão que já foi consolidada no coração. As atividades do evento não foram feitas apenas dentro do acampamento. Os adventistas desta campal impactaram a cidade de Uruaçu, na região norte de Goiás, com ações comunitárias realizadas pelos jovens do projeto Missão Caleb. Os voluntários doaram mais de 100 bolsas de sangue, limparam praças públicas, visitaram asilos e entregaram cestas básicas para projetos sociais do município. Essa foi uma campal histórica para todos os participantes que viram de perto o agir de Deus e do Espírito Santo em suas vidas. O objetivo de uma campal, historicamente falando, é reavivamento e evangelismo. E como nós tocamos muito nesses dois assuntos na campal, pessoas foram tomando decisões. E essa foi a campal, desde que eu estou aqui em Goiás, com o maior número de decisões tomadas. Foram quase 40 pessoas batizadas aqui nesse período. Ainda no estado de Goiás, os alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Adventista Brasil Central fabricaram combustível renovável reutilizando o óleo do refeitório. Olha só. No Colégio Adventista Brasil Central, em comemoração ao Dia Internacional do Biodiesel, alunos do terceiro ano do ensino médio realizaram um workshop sobre combustível. No evento, explicaram a história, os benefícios e colocaram a mão na massa, fabricando o biodiesel e testando no trator do colégio. A iniciativa nasceu nas aulas de química do professor João Bento, quem preparou os alunos ao longo do semestre para desenvolver o produto sustentável reutilizando o óleo do refeitório. O projeto do biodiesel e ABC, ele remonta lá de 2007, quando nós fizemos aqui, eu, o professor João Bento e meu filho, o professor Éder Bento, nós estabelecemos assim uma reutilização do óleo de cozinha e também lançamos os primeiros traços, as primeiras pedras aqui para esse laboratório de química, aqui no IABC, e nele nós temos desenvolvido o aproveitamento do óleo que é queimado, que é óleo frito, óleo lá da cozinha do restaurante do colégio, e nós temos utilizado para o aproveitamento de combustível, de biocombustíveis. O projeto tem uma receptividade muito boa, porque os alunos gostam de experimentar coisas novas e colocar na prática os aprendizados. Para mim, o que foi mais interessante foi que nós conseguimos usar produtos como os óleos vegetais, coisas que danificariam o meio ambiente. A gente reutilizou e criamos o biodiesel e produzimos o sabonete também. A química não fica só na teoria, é sim algo prático que a gente pode usar no dia a dia para melhorar o nosso meio ambiente e a forma como nós vivemos. O Brasil é um dos maiores produtores de biodiesel no mundo. A produção deste combustível coopera com o desenvolvimento econômico do país, promove a inclusão da agricultura familiar e empresarial, além de aproveitar as matérias-primas nacionais. O diretor acadêmico Carlos Porto explica a importância do projeto como um mecanismo inovador no ensino. A importância do mecanismo inovador no ensino é a teoria e a prática. O professor ele traz um tema relevante de sustentabilidade e adequa não somente no conteúdo, mas principalmente na prática, e os estudantes desenvolvem e têm uma percepção, um entendimento maior de cada processo. No Colégio Adventista Brasil Central, atividades como essa são prioridade. Neste caso, o professor conseguiu despertar a curiosidade na área científica e a conscientização da preservação ambiental. E a seguir você vai ver como foi o Mega Coral Adoradores, que aconteceu para celebrar os 100 anos da Igreja Adventista no estado de São Paulo. Eu volto já.
Toda terça-feira, um grupo de pessoas da cidade do Kansas, nos Estados Unidos, abre o estacionamento da Igreja Adventista de New Haven para distribuir alimentos. O trabalho deles de ajudar os mais necessitados é uma forma muito interessante de falar do amor de Deus. Agora eles estão comemorando 1.000 toneladas de alimentos distribuídos. Essa história você acompanha agora no quadro Missão 360. Um dos milagres mais memoráveis de Jesus foi alimentar milhares de pessoas que precisavam de comida. Uma igreja na cidade do Kansas, no meio dos Estados Unidos, tem seguido o exemplo de Cristo de alimentar as multidões. Até agora, neste ano, atendemos cerca de 13.500 famílias. Isso equivale a mais de 53 mil pessoas. A igreja de New Haven abre seu estacionamento todas as terças-feiras para a distribuição de alimentos. Carros se alinham na rua e contornam a igreja para esperar que os voluntários encham seus bagageiros com mantimentos e até suprimentos para bebês. Tudo isso é feito em parceria com outras organizações da comunidade. Eles trabalham juntos para ajudar famílias carentes. Das 10 às 11, durante 1 hora, servimos as pessoas. Atendemos cerca de 300 famílias hoje. Então, provavelmente foram cerca de 1.200 a 1.500 pessoas atendidas. Eu diria que entre 80 e 100 dólares em mantimentos é o que colocamos nos bagageiros dos carros quando eles estacionam aqui. Hoje não é só mais um dia de distribuição. A igreja está comemorando 1.000 toneladas de alimentos doados durante o ano. O pastor Mark está agradecendo a equipe grelhando hambúrgueres vegetarianos para eles celebrarem. No final de junho, atingimos 450 toneladas de alimentos servidos. Agora, estamos a caminho de servir mais de 900 toneladas. Então, tiramos um tempinho para comemorar isso. Estamos agradecendo aos voluntários com alguns hambúrgueres vegetarianos com molho caramelizado. Então, foi uma boa comemoração para agradecer aos voluntários. Não conseguiríamos sem eles. Não se trata apenas da quantidade de comida servida, mas mais importante, das vidas impactadas. Uma família estava pedindo oração porque eles seriam despejados de casa em algumas semanas. Isso me lembrou que estamos atendendo pessoas que correm o risco de perderem suas casas. Esta dispensa de alimentos no Kansas cresceu para atender muitas famílias a cada semana. E eles dizem que sua estratégia de crescimento é simples. Quanto mais oramos, mais pessoas Deus traz aqui. Então, comece uma despensa de alimentos como essa. Mas antes, ore por cada pessoa que vai passar por lá. E Deus vai enviar mais gente, porque Ele sabe quem precisa. Então, o projeto vai crescer, como aconteceu com a gente. Apesar do projeto ter começado pequeno, esta igreja alimentou centenas de milhares de pessoas nos últimos anos. Essa equipe no Kansas, assim como tantas outras ao redor do mundo, são grandes exemplos de pessoas que estão continuamente buscando maneiras de servir suas comunidades com amor. Em um dos mais extraordinários e, de certa forma, incompreensível textos de toda a Bíblia, encontramos a realidade de que Deus, o Criador do Universo, tornou-se um de nós. A palavra de Deus afirma que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o Filho de Deus, submeteu-se ao processo de encarnação para ser gerado por Deus como um ser humano. Ele nasceu, cresceu, viveu e morreu como um de nós, dentro de um contexto cultural, étnico, histórico e geográfico definido. Em outras palavras, Jesus nasceu como um judeu no século I, filho de um casal simples de camponeses, na pequena e não atrativa cidade de Belém, nas cercanias de Jerusalém, a cidade da paz. Portanto, para que pudéssemos ter condições de melhor entender quem de fato é Deus e seus propósitos para a raça humana, Cristo veio a este mundo para comunicar uma mensagem de maneira fiel, significativa e aplicável ao contexto sociocultural de seus dias. Através da encarnação, Jesus intencionalmente manifesta seu desejo em comunicar seus ensinamentos dentro de padrões culturais humanamente inteligíveis e, por que também não dizer, relevantes. Mas o que isso significou na prática? Cristo verdadeiramente ele pensou, sentiu e agiu como ser humano, para que nós pudéssemos ter plenas condições de entendê-lo, aceitá-lo e amá-lo dentro e através de um contexto palpável a nós. Em outras palavras, Jesus Cristo construiu uma ponte sobre o abismo entre dois contextos totalmente distintos.
a realidade da transcendência divina e a realidade da limitação humana. O que é um dos mais poderosos exemplos para nós, seus discípulos, da importância desse exemplo de aproximação, de contato, de entendimento, de simpatia, para que todos possam compreender a essência da mensagem do Evangelho Eterno. Em nossos dias, o mesmo princípio deve ser empregado, não importando em qual contexto o agente da missão possa estar, para que aqueles que ainda não conhecem ou ainda não aceitaram o amor de Deus possam, de maneira compreensível e relevante, ter a oportunidade de escolher viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o seu sonho para cada um de nós. E é por essa razão que, quando apresentamos o amor de Deus para pessoas diferentes de nós, a melhor maneira para nos aproximarmos dela é sempre levando em consideração o contexto sociocultural que vive. Foi isso que Cristo fez através da sua encarnação. E foi esse o padrão que nós encontramos na vida do apóstolo Paulo, por exemplo. No Novo Testamento, ele apresenta um exemplo inquestionável sobre a importância de intencionalmente levarmos em consideração as diferenças contextuais entre aquele que comunica o Evangelho Eterno e aquele que começa a ser exposto ao amor de Deus. Ouçam com atenção o que ele afirma. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus para ganhar os judeus. Para os que estão embaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho. Nesse contexto, nós encontramos a importância de construir pontos de comunicação intencionais para a proclamação do Evangelho Eterno. Esses são exemplos práticos da encarnação que nós, como discípulos de Cristo, também devemos praticar em nossa vida, com um intuito, acima de todos: levar pessoas a viver uma transformação que somente é possível através do poder de Deus. A compreensão da encarnação de Cristo é extremamente valiosa para o avanço da missão cristã. Nelas nós descobrimos um Deus que tanto nos ama, que veio a essa terra, assumindo a forma humana em nosso favor, para finalmente dar sua vida a nós de maneira completa, pagando assim o preço dos nossos pecados, para nos oferecer a vida eterna ao seu lado. E é por essa razão que o mais conhecido texto de toda a palavra de Deus afirma de maneira categórica: porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo intencionalmente construiu essa ponte para demonstrar de maneira prática o seu amor por nós. E como seus discípulos, nós também precisamos construir pontes contextuais entre aqueles que estão ao nosso redor, para também apresentar seu amor para aqueles que ainda não conhecem. Essa é a missão que ele nos deixou. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora mesmo. E você vai ver agora, na reportagem do William Vieira, como foi um casamento coletivo organizado de forma voluntária para 18 casais, ocorrido em uma penitenciária. Essa é apenas uma das ações realizadas pelo Ministério da Prisão, uma das frentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na cidade de Maringá. De todos os momentos vividos por um casal, um dos mais esperados costuma ser o dia do casamento. Mesmo aqui, neste local inusitado, o clima de festa ficou estampado no rosto das noivas e na ansiedade dos noivos, que aguardavam a ocasião começar. Por algumas horas, o pátio desta penitenciária em Maringá se transformou em um local cheio de flores, de cores, um ambiente bastante propício para uma celebração de união. O Ministério das Prisões, liderado pela Mãe Ruth, assim como é conhecida, tem auxiliado não só em questões espirituais, mas também em aspectos de desenvolvimento humano de cada indivíduo. Desde o tapete vermelho até a decoração do bolo, cada detalhe foi devidamente preparado para tornar especial a experiência desses 18 casais, tudo obtido a partir de recursos e doações feitas para o projeto. É realmente bastante trabalhoso, mas vale a pena. E em cada rostinho eu vejo, nesses meninos todos, que hoje estão maravilhosos casando, eu vejo reflexo de Jesus na vida deles. E eu acredito, eu confio numa nova caminhada ao lado de Jesus e deixando o passado realmente esquecido e agora rumo à Canaã Celestial. O Robson e a Franciele já se conhecem há pelo menos 12 anos e apesar dele estar cumprindo uma pena no momento, isto não o impede de realizar sonhos e planejar um futuro ao lado de quem passa agora a ser sua esposa.
É um momento glorioso, né? Nesse dia de hoje aqui, apesar de estar preso, né? A gente queria estar se casando lá fora, né? Mas os obstáculos da vida, a gente está se casando aqui, mas a gente vai vencer essa barreira e continuar nossa vida lá fora, né? Agora a gente está junto, vai ficar até que a morte nos separe, se Deus abençoar. Para o juiz encarregado de realizar a cerimônia, o casamento favorece de maneira positiva a trajetória dos encarcerados temporários que buscam uma nova vida. Para aqueles que estão apenados, ainda o vínculo com a família ainda persiste, ou seja, aquele vínculo mesmo com a família, com a noiva, agora com a esposa, né, ele ainda está presente. Isso, para aquele que tem cerceado a liberdade, ou seja, para o reeducando, é uma fonte, ou seja, é algo importante para que estimule ele a querer, obviamente, estar de volta já em sociedade quanto antes. Dentro da Casa de Custódia de Maringá, dezenas de presos passaram a ser cristãos pelo Ministério da Prisão, ligado à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fator esse importante quando se pensa em uma nova perspectiva de vida. E para a gente andar certo com Deus, né, a gente tem que ter um relacionamento sadio. E andar certo não somente com a sociedade, mas com Deus, né? E Deus vem transformando as nossas vidas dia após dia, né, com esse trabalho de evangelização que a nossa mãe Ruth e o pastor Heber faz dentro do cárcere, né? E quando a gente tem Deus, a paz que excede todo entendimento, ela não consegue se explicar, né? É só mesmo quem está buscando para poder sentir o que a gente sente, né? A organização da Igreja Adventista na cidade de São Paulo completou 100 anos em 2022. Para celebrar essa data, o Mega Coral Adoradores reuniu mais de 24 mil pessoas na Arena Barueri em um evento inesquecível de gratidão. Muita alegria, emoção, solidariedade e gratidão. Após muitos meses de preparação e ensaios, o Mega Coral Adoradores reuniu mais de 24 mil pessoas na Arena Barueri, na região metropolitana de São Paulo. E ainda na entrada do evento, já era possível entender qual seria a principal motivação. Eu sou grato pelo meu ministério, pelo que Deus tem feito na minha vida. Pela vida, pela família. O cuidado para conosco cada dia, né? A gente tem que agradecer bastante por isso. O cuidado que ele tem comigo, com a minha família. O evento musical foi preparado para celebrar os 100 anos da chegada da primeira organização da Igreja Adventista em São Paulo. Nós imaginamos 100 anos atrás, a igreja começando no estado de São Paulo, poucas pessoas, e tentarmos hoje aqui, nessa experiência em Barueri, reunir aqui 24, 25, 26 mil pessoas, membros da igreja, festejando e agradecendo a Deus, é muito especial. Olha, é uma honra poder participar da celebração dos 100 anos da Igreja Adventista na nossa capital. A igreja que, durante esses 100 anos, não só pregou a evangelização, mas também com muitos serviços sociais e também na área da educação, né? Então é muita história que efetivamente dá esperança que no futuro nós vamos continuar assim. A programação contou com a participação de grupos musicais da cidade de São Paulo e do Quarteto Arautos do Rei, que também esteve presente com a formação de 1995. O musical e a mensagem espiritual prepararam o clima para o grande momento. Enquanto a noite chegava, os mais de 24 mil coristas se preparavam. São 100 anos de história e a Igreja Adventista aqui em São Paulo passou de 750 membros em 1922 para uma multidão. Hoje, uma pequena parte dela está aqui para agradecer em forma de louvor, formando o maior coral cristão do mundo. O Mega Coral é um culto de louvor de 1 hora de duração, onde a gente basicamente só canta uma música depois da outra, e o objetivo é que todas as pessoas que estão aqui façam parte desse coral e que Deus seja aquele quem vai assistir, a plateia, aquele que vai receber os louvores. A emoção tomou conta de toda a arena e, em pé, por mais de 1 hora, as 24.100 pessoas louvaram a Deus com hinos tradicionais do Inário Adventista. Canções que traduzem a caminhada diária de cada um ao lado de Cristo e a maior esperança de ver Jesus voltar. Ao receber essa quantidade de pessoas aqui, o meu desejo, o meu sentimento é que unicamente o nome de Deus seja glorificado. A segunda coisa que eu espero é que a fé dessas pessoas seja reavivada.
A terceira coisa que eu espero é que o Espírito Santo seja derramado na vida dos nossos irmãos e que eles de coração louvem a Deus por tudo aquilo que Ele fez em favor da sua igreja, mas sobretudo em favor da vida de cada um de nós. Viver experiências missionárias e de voluntariado foi o tema abordado no Rio Empower, congresso que acontece todos os anos no Rio de Janeiro e que reúne milhares de jovens e os prepara para serem futuros líderes da igreja. Quem conta tudo pra gente, como tudo aconteceu, é a Gabriela Porto. A quarta edição do Rio Empower, congresso do Ministério Jovem da Associação Rio Sul, aconteceu e reuniu cerca de 2.500 jovens da região sul do Rio de Janeiro. Foram 9 horas de programação para os participantes que tinham como principal objetivo debater temas como criacionismo, relacionamento, fidelidade, testemunho e evangelismo. Em cada bloco, palestras, louvores e mensagens enfatizaram a importância de cada um desses aspectos para o crescimento espiritual da juventude. Com a participação de Vitor BJ, que atua como pastor para a área de internet da Rede Novo Tempo de Comunicação, da criadora de conteúdo digital Alana Gabriele, do canal Cristão Declarado, a cantora e compositora Raíssa Andrioli, o grupo Nova Voz, Viver o Louvor Sunset Gabriel Prado, o goleiro Vitor e o Dr. Marcos Eblin, cientista presidente da TDI Brasil, fez uma manhã de debate sobre criacionismo. E como forma de incentivar o envolvimento dos jovens na missão de pregar o evangelho, o pastor Gustavo Marques, diretor do Ministério Jovem da Associação Rio Sul, desafiou um participante a viver essa missão além das fronteiras. Aqui o nosso jovem é desafiado a ir para a Missão Caleb, a participar de um ano em missão. E curiosamente nessa edição nós estamos desafiando todos os participantes a se envolverem no envio de uma das nossas jovens como missionária na Bolívia durante um ano. É claro, além de participarem da missão de maneira individual. Sabe aquelas histórias de vidas transformadas que sempre nos emocionam? Existe algo em comum em todas elas. Sempre há alguém que foi transformado por conhecer a Jesus, porque do outro lado existiu alguém que orou, ensinou e pregou sobre ele. Esse será o caso da jovem voluntária Thaís, que foi desafiada pelo Congresso a viver o projeto Um Ano em Missão. O leque de oportunidades e projetos são os mais variados e criativos, viu? Tudo para enganjar a juventude numa experiência de comunhão com Deus e compromisso com a missão. E a Thaís, como já mencionado, quer usar essas ferramentas estratégicas e poderosas para transformar outras vidas. Voluntário aí é abnegar de muitas coisas. É dar uma pausa nas coisas do mundo e o play nas coisas de Deus. É deixar sonhos de lado, deixar a família de lado e servir Cristo Jesus. Demonstrar de maneira clara que existe uma preocupação com esses jovens e de fazê-los discípulos missionários foi destaque também na programação. Para um jovem se envolver na missão, a primeira coisa que ele precisa é compreender que o sacrifício de Cristo foi a coisa mais incrível que aconteceu. Então, em resposta a esse amor, ele doa a sua vida para a salvação do próximo. E uma coisa que eu sempre falo, se uma pessoa não é um missionário, ele é um campo missionário. Então, é muito importante a pessoa se dedicar para isso, pela salvação do próximo, porque isso faz toda a diferença na vida. É a missão que Jesus deu, né? Ide e pregue o evangelho ao mundo todo. Isso faz a gente viver melhor, isso dá sentido para a nossa existência, cumprir o chamado que Jesus deixou para nós. E agora você vai conhecer um casal que sempre sonhou em proporcionar uma educação melhor para seus filhos. Essa é a história do Lailson e a Bruna, que moram em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Confira agora o que a Escola Adventista fez na vida dessa família. A gente vem de uma vida de superação, tanto eu como ela. Deus pegou ela no cantinho dela, me pegou porque eu vinha saindo de uma vida de superação com familiar, onde eu não tive esse alicerce familiar. E foi um giro muito grande de vida até chegar a gente se encontrar. Aí assim a gente foi vencendo cada batalha. A gente morava aqui na frente, aí ele teve a ideia. Bruna, já que sua avó vende na feira, tapioca, tudo mais, você não tem coragem não? Eu digo, tenho, arrumo material que a gente enfrenta. E assim a gente começou. Quando começou a tradição,
é a tapioca. Mas aí foi crescendo e foi exigindo botar outros tipos de comida e aí se tornou um ambiente nordestino, né? Onde a gente recebe as famílias que vêm aqui jantar e hoje, graças a Deus, a gente consegue viver e sobreviver do que a gente faz. E quando a gente entendia de poder dar algo a nossos filhos, tinha que ser direcionado à educação. E aí veio o desejo de colocar eles numa escola que tivesse uma educação mais qualificada, que tivesse uma direção de Deus. E aí Deus direcionou a gente à escola adventista, com uma coisa divina dos céus, onde a gente vem descendo em frente à escola e muito fortemente eu senti no meu coração Deus dizendo que meus filhos iam estudar na escola adventista. Quando a diretora nos convocou a ir lá, foi um encontro totalmente diferenciado de todos, né? A gente sentiu, quando a gente entrou na sala, até foi uma parte que, da nossa parte, a gente se emocionou, porque a gente sentia que ali já era uma coisa divina, era uma preparação de Deus. A diretora nos recebeu com um olhar que brilhava nela, que para mim ficou muito forte, que eu vi nela a condução do que Deus tinha dito. Eles iam estudar lá. O financeiro lá conversou e deu um jeitinho, tudo ótimo, graças a Deus se encaixou no nosso orçamento e a gente conseguiu colocar eles lá. E aí vem a situação da tapiocaria que ela desaba. Essa parede, que era bem mesmo onde ficam os clientes, ela desabou. E a gente teve que sair de lá, e aí foi onde veio a situação financeira que se arrochou e não deu mais para cumprir. A gente pensava era de não manter mais os meninos na escola pela condição financeira que não tinha mais. A escola ela possui um projeto em que os professores eles fazem visitas aos pais, às famílias dos alunos, né? E nesse ano nós fizemos através de chamadas de vídeo. E a mãe da Jamile me trouxe, né, que precisava, estava passando por um momento difícil, que precisava de orações, e nós oramos juntos. A diretora foi lá e chamou e disse, não, tá tudo isento, tem os doadores, e vocês foram, tá tudo isento dessa parte do atraso. Agora é daqui para frente. Veja lá a documentação para entrar no período lá da bolsa enquanto vocês estão nessa situação. Quando eu recebi a notícia, que eu cheguei lá, passou um filme pela minha cabeça. E uma das vezes eu tive lá, o colégio estava fechado, eu me ajoelhei lá diante do colégio e pedi a Deus que meus filhos fossem para lá, porque tudo que eu sofri na minha vida, tudo que eu passei, eu não quero que eles passem. E eu só acredito num caminho, numa solução. É o conhecimento, é através da educação. E a escola adventista, ela proporciona isso. Ela, para mim, foi muito mais do que uma escola. Ela foi acolhedora, ela vive o verdadeiro evangelho de Deus. E para a gente foi uma surpresa enorme, uma emoção grande. E a gente saiu de lá muito mais motivado, com a nossa fé muito mais renovada e acreditando que Deus existe. E eu acredito que assim, como eu botei no meu coração, os meus filhos estudar lá, e eu já liguei a Deus que vão me transformar um doador da escola adventista. E um dia a gente vai proporcionar a outros alunos, a outros meninos que a gente nem vai saber quem é, mas a gente vai proporcionar o que proporcionaram aos nossos filhos. O cuidado de Deus, ele excede os muros da escola. E o cuidado de Deus, ele está presente realmente em cada pessoa com as suas singularidades, né? E foi isso que a família da Jamile com certeza percebeu e nós conseguimos perceber isso. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais um episódio da terceira temporada do Jogo da Empatia, que estamos revendo nessas férias. Eu volto bem rapidinho. Hora das notícias mundiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do quadro da ANN, com o pastor Williams Costa Júnior. Presidente mundial da Igreja Adventista conta o que Deus tem feito nas Filipinas. Norte da África e Oriente Médio vê número de adventistas dobrarem. Você vê tudo isso a seguir com todos os detalhes nas notícias aqui na ANN. A ANN desta semana começa com um relato do presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Ted Wilson, sobre o que Deus tem feito nas Filipinas nos últimos anos. Durante meio século, a guerra se alastrou entre o Partido Comunista Filipino, do Novo Exército Popular, NPA, e o governo do país,
causando a morte de mais de 40 mil pessoas. Vivendo nas montanhas remotas de Mindoro, uma das mais de 7.640 ilhas do arquipélago filipino, os rebeldes comunistas planejavam e treinavam sua guerra em curso. Em novembro passado, Nancy e eu tivemos a grande oportunidade de participar de um programa nacional de evangelismo chamado Contagem Regressiva Final da Terra. Foi uma tremenda experiência evangelística com os fiéis de nossa igreja e líderes das 3 uniões das Filipinas. Esse envolvimento total dos membros foi coordenado pela Rádio Mundial Adventista e a liderança da divisão em conjunto com a Hope Channel. Apesar das restrições da pandemia, milhares foram batizados como resultado de intensas atividades em pequenos grupos em parceria com o Ministério de Saúde, assim como o trabalho emocionante do Espírito Santo nos corações de ex-rebeldes nas montanhas de Mindoro. Em 2017, a Rádio Mundial Adventista começou a transmitir uma série de sermões evangelísticos e estudos bíblicos em toda a ilha de Mindoro, em preparação para uma série evangelística de envolvimento total dos membros. As transmissões foram um sucesso e aproximadamente 1.400 pessoas foram batizadas após as reuniões evangelísticas de junho de 2017. E em 2019, até mesmo rebeldes escondidos nas selvas montanhosas estavam escutando. O Espírito Santo estava realizando um trabalho profundo em suas vidas. E em 2020, eles entregaram o coração a Deus e suas armas ao governo filipino. Uma reconciliação incrível ocorreu entre os soldados rebeldes e os soldados das Filipinas ao se abraçarem uns aos outros. Os antigos rebeldes, agora totalmente reconciliados, foram anistiados pelo governo. Em 13 de novembro de 2021, centenas de rebeldes ex-NPA, vestidos de camisetas azuis, Eu Vou, juntamente com o seu líder, Raimundo, e sua esposa, Rose, foram batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia em uma cerimônia em Mindoro. Em paralelo com este evento, foram realizadas outras apresentações em todo o país, com o resultado de 124 mil batismos nas Filipinas. Enquanto eles escutavam as apresentações do programa Contagem Regressiva Final da Terra. Mas o trabalho de Deus não terminou aí. Acreditando no envolvimento total dos membros e levando a sério o chamado de Eu Vou, estes agora novos crentes totalmente reconciliados voltaram para seus colegas e amigos, pregando e compartilhando a mensagem do advento com eles. Mais uma vez, o Senhor se moveu poderosamente, enquanto rebeldes e outros entregaram seus corações ao Senhor, resultando em 1.200 pessoas preciosas sendo batizadas em Mindoro, no dia 9 de abril de 2022. April 9, 2022. Que maravilha! Nos últimos 10 anos, o número de adventistas no norte da África e Oriente Médio dobrou. O escritório da Igreja Adventista nessa região enviou um vídeo mostrando a beleza e os desafios encontrados ali. Este território, conhecido como berço do mundo, inclui os países do Iraque, Síria, Egito, Irã, Arábia Saudita, Líbia e Marrocos. São paisagens que pouco mudaram ao longo dos milênios. Costumes, crenças, heranças e culturas que influenciaram pessoas em todos os lugares. Pessoas com muito a ensinar e algo a aprender. Nesta região, a Igreja Adventista tem quase 6.300 membros fiéis, o dobro do número de membros há 10 anos atrás, e mais de 90 igrejas domésticas. No entanto, isso não é muito, considerando que existem milhões de pessoas que vivem aqui.
Das 25 cidades ainda não alcançadas pela mensagem adventista, 14 estão sendo trabalhadas e outras 11 precisam de você. Sim, você. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem urgente. Quem irá? Quem vai dizer a eles? Será você? Decida agora. Bem, estas foram as notícias da ANN. Antes de terminar, nós gostaríamos de convidá-los a ingressar no canal mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia no YouTube. Entre no YouTube e busque pelo canal mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ingresse também no site de notícias da ANN. Digite adventist.news e fique por dentro das últimas notícias da Igreja Adventista em nível global. Se Deus permitir, na próxima semana nós voltaremos com mais informações de fé, amor, missão e esperança. Um forte abraço e que Deus abençoe você e sua família. O Colégio Adventista do Gama realizou sua conhecida Feira Literária Interdisciplinar, a FLIC, que proporciona uma visita e releitura às obras de arte e literatura brasileira. A FLIC 2022 foi muito especial por um detalhe muito importante, a pandemia. A nossa última feira que tivemos foi em 2019, ou seja, os alunos desse ano nunca haviam participado de uma. E alguns talvez nem tivessem nem assistido a uma FLIC por conta de serem alunos novos aqui na escola. Estavam todos tensos e preocupados porque era uma coisa muito nova para eles. Então, nós, professores, com a coordenação, buscamos orientá-los, direcioná-los, mostrar ponto de referência para eles, para que soubessem o que fazer. A gente aproveita as 5 áreas das linguagens e une os professores para trabalharem durante o ano temas que, em sua maioria das vezes, são obras que estão dentro da matriz do PAS, da etapa 1, 2 e 3. E esse ano a gente trouxe um agregado, que foi a comemoração ao centenário da Semana da Arte Moderna. E para a gente foi muito bacana trazer este movimento. Os alunos prepararam as salas de aula para uma apresentação interativa, trabalhando com a iluminação, temperatura e muita criatividade, trazendo assim uma reflexão de todos os temas abordados e sua relevância para os dias atuais. Essa é uma obra modernista e, como a gente já viu, a maioria dos estudantes já perceberam que no modernismo brasileiro a gente abordou muito sobre a questão da seca e do sofrimento. Então, quando a gente começa a atuar, a gente consegue sentir um pouco do que aquele povo passou, a gente correr atrás de tudo, a gente tentar entrar no personagem, parece que a gente volta uns anos atrás e sente aquele sofrimento e aquela coisa toda que aconteceu. Trabalhar os livros do PAS com os alunos do ensino médio é muito gratificante. E é um desafio também, porque a gente tem que desenvolver, por meio desse trabalho, o gosto pela leitura, né, para que os alunos possam ler e ter prazer nisso, né, desenvolvendo assim também até o senso crítico em relação aos assuntos, né, do cotidiano. A rede educacional adventista incentiva o desenvolvimento de momentos e experiências diferentes aos seus alunos. Eu não sei vocês, mas eu estou gostando muito de rever essa 3ª temporada do Jogo da Empatia com novas brincadeiras que desafiam as duplas a responderem as perguntas com agilidade. E neste episódio, os cantores Léo Moreno e Débora Schmitz entregam tudo para levar o prêmio para o projeto Casa Florescer, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Vamos ao jogo? Estamos chegando com o Jogo da Empatia e você aí de casa sabe. Quando tem Jogo da Empatia, tem convidado especial aqui. Nós temos uma dupla de cantores, Léo Moreno e Débora. Alegria. Essa alegria toda é porque o projeto social que vocês estão representando é lá da tua cidade, Débora? Ai, também. Também é Casa Florescer. O Léo tá pertinho no Rio. Mas eu nem sabia, mas quando eu li que era o projeto que a gente estaria defendendo e tentando ganhar por ele, eu fiquei muito, muito feliz. Isso é um motivo de pressão a mais ou é uma felicidade, uma satisfação a mais? Não, é felicidade. Felicidade porque essa questão de você estar representando de onde você veio é diferente. É muito bom. Legal. Fica em casa, né?
É uma coisa... Inclusive, eu nunca fui até lá, fui em outros projetos perto, mas é um projeto muito, muito importante. O Léo, o atendimento psicossocial que é feito nessa casa é importante. Fala um pouquinho pra gente do projeto. Muito importante para a inclusão das pessoas em situação de vulnerabilidade. Eles fazem atendimentos variados, então ajudam bastante os adultos, as famílias também. Eu fico pensando aqui, falando sobre o Juiz de Fora, né? Se nós vencermos aqui, a Débora vai ser recebida com festa lá. Tem que dar certo isso aqui, né? Mas se perdermos, né? Talvez não seja tão bom. Eu não irei para lá. Que bom. Você conhece o projeto da Casa Florescer? Esse é um dos projetos que a ADRA desenvolve aqui no país. Você quer saber mais sobre esse projeto ou conhecer os projetos que a ADRA desenvolve no Brasil ou mesmo como você pode ajudar esses projetos? Entra aqui, ó, adra.org.br e ali você tem todas essas informações. Agora você já sabe o projeto social que nós vamos estar falando e que a dupla estará representando. Já sabe quem joga com a gente hoje. Eu quero que você conheça agora as regras do jogo. Essa é a terceira temporada do Jogo da Empatia. E aí, estava com saudade do game mais solidário do Brasil? Nesta edição, temos a participação de 5 duplas em 4 episódios. A somatória das participações define a dupla vencedora do nosso game. Cada episódio é composto por 2 fases. Na primeira fase do jogo, os participantes respondem 3 perguntas de conhecimentos gerais com as áreas definidas pela roleta. Juntos, têm 30 segundos para responder a resposta que acreditam estar correta e cada acerto soma 10 pontos. Lembra da estrela? Ela está de volta nesta edição. Só que além de escolher a categoria, os jogadores também sorteiam um cartão que pode conter um bônus ou um ônus. Interessante, né? Já na segunda fase temos uma prova diferente a cada ciclo do jogo. Nesta semana a prova da vez é parábola em mímica. O jogador sorteia o cartão contendo o nome de uma parábola bíblica ensinada por Jesus e pode inclusive ler na Bíblia para relembrar a história. Partindo de 60 segundos, o participante deve ilustrar a parábola em forma de mímica, fazendo gestos e encenações. Quando o outro participante adivinhar a parábola, o cronômetro para e o restante do tempo se transforma em pontos para a dupla. E aí, vamos lá? Como eu já falei, nós temos 2 cantores. Léo, fala um pouco pra gente do teu ministério, quando é que começou, quem que você representa hoje, você está vinculado a uma gravadora, né? Sim, eu estou no Selo Ventania. Legal. Um abraço aos meus amigos do Selo Ventania. Meu ministério solo começou em 2015. Eu cantei também no trio Solanza, né? Que foi aqui da casa, da Novo Tempo. Ele canta muito pouco, sabe, gente? Ela tá... Eu não posso falar isso, né? Mas os outros podem. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, de participar desse dia tão especial, dessa ajuda tão especial. E é isso, vamos lá, vamos nessa. Débora, que começou com o ministério solo, depois se aliou aí ao Dilson, que também tinha um ministério solo e formaram esse sucesso que é hoje. Glória a Deus por isso. É solo, aí veio Dilson e Débora, e também tem o Débora Tim, que é infanto juvenil. E a gente está aí com a gravadora Novo Tempo há 8 anos já. E solo tem uns 16. Eu só tenho... Eu não sei como tem 16 anos, porque eu só tenho 20, entendeu? Então, não sei quanto é essa que faz, mas pra glória de Deus a gente está fazendo o trabalho. E veio também um novo integrante do nosso ministério, que é o Gael. Ah, o Gaelzinho. Aí formamos um trio já. E é o Ministério Dilson e Débora aí que faz a nossa vida acontecer, Débora Tim. Deus é muito bom por dar isso pra gente. Amém. E a gente também é muito abençoado pela música e pelo ministério de vocês. Amém. Glória a Deus. Mas nós não estamos aqui para falar de música. Estamos aqui para rodar essa roleta. Eu quero saber quem dos dois vai rodar primeiro. Ai, minha barriga tá doendo. Léo. Eu vou rodar essa roleta. Então roda, Léo. Vamos ver. Vamos lá, hein? Léo, não pesa a mão muito, não. Qual é o primeiro assunto que vai cair aí para Léo Moreno e Débora? Gente, vocês vão colocar uma maquininha no batimento cardíaco aqui, que vocês iam ver o negócio. Tá meio agarrado. Vamos roda, Léo. Vamos lá. Olha aí, Bíblia. Olha. Qual de seus filhos Jacó amava mais? A. Judá. B. José. C. Rúben.
ou D, Benjamim? 30 segundos. Qual de seus filhos Jacó amava mais? A, Judá, B, José, C, Rúben ou D, Benjamim? B, José. Posso confirmar? Pode. Pode. 10 pontos para Débora e Léo. Começaram bem, hein? Começaram bem. Débora, roda a roleta. Vamos lá, 1, 2 e já! Será que cai Bíblia de novo? Estrela. Bom, agora é o seguinte, nós temos uma situação especial. Vocês podem escolher qualquer desses assuntos que vocês, de repente, tenham mais familiaridade. E nós temos aqui alguns cartões que podem ter ajudas ou não. Pra responder? Para responder. Então, primeiro, vocês escolhem o tema. Vocês conversam aí, escolhem o tema e depois nós vamos para os cartões. Esse aqui, Léo? Ciência, pode ser sim. Ciência? Ciência. Então, vamos lá. Vai, Léo. Ok, vamos ver qual ajuda ou não caiu para Léo Moreno e Débora. Gente, eu tô tremendo. 15 segundos para responder. Que legal, Metade hein? do tempo para a Olha, resposta olha. deles. Parou, gente. Eu vou fazer a pergunta e o nosso cronômetro vai começar a rodar então. Onde se localiza o osso malar? A, coluna, B, cabeça, C, perna ou D, braço? 15 segundos. Qual o nome do osso? Malar. Onde se localiza o osso malar? A, coluna, B, cabeça, C, perna ou D, braço? 4, 3, 2... Cabeça. 1. Posso confirmar? Pode. 20 pontos para Débora e Léo Moreno. Tô mandando bem, a roleta tá sendo generosa com vocês. Obrigado, roleta. Ok? É isso aí. Quem roda agora, Débora ou Léo? Pode rodar. Terceira e última rodada da primeira parte. Estrela de novo, mas Deus. olha só. Papai. E aí, qual assunto? Vocês vão de ciência de novo ou vocês vão escolher outro tema? Bíblia. Bíblia, ok. Bíblia. Quem Léo, tira? escolhe você agora. Não pode ser 15 segundos, não pode ser 15 segundos, não pode ser 15 segundos, não pode ser 15 segundos. Mostra pra gente. O apresentador lê apenas Duas duas alternativas. alternativas? Ok, então vamos lá. Gente, esses cartões não tem nada de bom, não, hein? Vamos lá, então. O que aconteceu durante a crucificação de Jesus? A, temporal ou B, trevas? 30 segundos. O que aconteceu durante a crucificação de Jesus? A, temporal ou B, trevas? Duas alternativas para Débora e Léo Moreno. 10 segundos. Eles se deram muito bem na primeira resposta quando caiu a estrela. 4, 3, 2, 1. Trevas. Trevas? Sim. Posso perguntar? Pode. 10 pontos mais para Débora e para Léo Moreno. Fiquei uma dúvida muito grande. Mas a nossa função eu não aqui é gosto dessa sempre palavra. dificultar e nunca facilitar. Então agora vocês já sabem que nós temos o jogo da mímica. Nós temos uma parábola, um vai ter que fazer a mímica, lembrando que é só mímica, não pode ter leitura labial, ok? Nem falar nada. Queria muito que a minha esposa tivesse aqui. E o as minhas outro cunhadas. adivinha, quem vai ser o premiado e vai tirar o cartão. Eu vou fazer a mímica, hein, Léo? Ok. Oi, desculpa. Quer deixar que eu... Vamos ver, vamos ver. Ok. Pode ser? Pode. Quantos Você segundos? quer, você que vai precisar de alguma ajuda na Bíblia? Não. Não? Ok. Posso começar? É aqui mesmo onde eu tô, né? Aí mesmo. 60 segundos, valendo. O Bom Samaritano? Ok, parou o cronômetro. Acertei? Acertou! Essa interpretação da Débora valeu 50 pontos. 50 pontos. Cadê as palmas? Tem Nós palmas. temos palmas. Eu não sei nem se eu posso cair. Eu posso cair, né, gente? Olha, 30 da primeira Microfone. parte com 80 da segunda, aliás, com 50, 80 pontos. Opa. Gabaritaram, quase. Quase, Eu gosto dessa palavra. né? É isso aí. Mas quem ganha o prêmio?
A casa. A casa? Então, por favor, fale da casa. Você, casa, A Casa Florescer, gente, ela atende muitos adultos que precisam, que estão em situação, assim, que sofreram violência, sofreram algum tipo de situação que deixou eles sem ter para onde ir, sem ter o que fazer. E aí, sem saber o que fazer. E lá naquela casa eles têm atendimento psicológico, atendimento do modo social, de TO, de terapia ocupacional. Tem algumas terapias que fazem eles se inserirem de novo na sociedade. E eles têm comemoração também para fazer essa inclusão, assim, para adultos. Tem um objetivo muito legal e ajuda muita gente, passa muita gente por essa casa. É isso aí, então a Casa Florescer pode ser a vencedora do Jogo da Empatia. E claro, a semana que vem, volta a Débora, volta a Léo Moreno, e aí a gente vê como é que segue o jogo. E a gente espera você. A Débora e o Léo jogaram muito nessa primeira semana e por uma diferença de apenas 2 pontos, não colocaram o projeto Casa Florescer no primeiro lugar do pódio. E na próxima semana, os participantes estão de volta para jogar a segunda rodada do Jogo da Empatia. Até lá! Parabéns para essa dupla! Mais uma pausa rápida por aqui. E depois do intervalo, vamos ver um curso que capacitou mais de 350 professores voluntários no sul de Minas Gerais. Eu te espero por aqui. De volta e vamos ao nosso giro de boas notícias com a Gabriela Frontini. Gabi, feliz sábado, bem-vinda por aqui. Bom sábado, Darcy, tudo bem? Graças a Deus, e você? Também, tudo tranquilo, na paz, como você costuma dizer. Sim. Vamos às boas novas agora do Giro de Boas Notícias? Vamos. Tem ótimas notícias pra gente, boa noite para você que está em casa também. A começar pela Rádio Mundial, porque a Rádio Mundial Adventista, a gente dedicou a Deus uma nova estação de rádio árabe lá em Nazaré, em Israel. O veículo comunica a esperança encontrada em Jesus para o mesmo lugar onde ele viveu. E a estação vai transmitir em árabe, em toda a região ali, alcançando vários países com as boas novas da salvação em Jesus. Eles vão trabalhar em conjunto com o Centro de Evangelismo, da Rádio Mundial, em Nazaré, para trazer esperança e cura por meio de apresentações médicas, aulas de inglês e seminários bíblicos nessa área predominantemente muçulmana. Olha só que oportunidade, né, Darcy? Coisa linda. Muito bom. E, gente, o Izan Ali, que é o único pastor adventista da língua árabe em Israel, ele trabalhou para ajudar a tornar esse projeto uma realidade. O Izan testemunhou o poder de Deus em ação na vida das pessoas envolvidas no projeto. Algumas já entregaram a vida a Cristo por meio do batismo. Coisa boa, né? Ah, sempre. Eu digo sempre que o batismo sela a nossa missão, né? Exatamente. É o propósito da nossa missão. É um compromisso público que a gente assume ali perante a sociedade, perante os outros membros da igreja, que a gente ali está seguindo a Jesus Cristo, nosso Salvador. Verdade. Então, que a Rádio Mundial seja próspera ali nessa região e consiga espalhar a mensagem de esperança da volta do nosso Senhor ali para toda aquela região, viu? E agora, Darcy, eu quero mudar um pouco de assunto e falar sobre os benefícios da cenoura, né? A gente tem trazido aqui ao longo desse mês de férias algumas informações nutricionais, digamos assim, dos alimentos que Deus nos deixou, exatamente, na natureza. E a cenoura, gente, é uma raiz que é uma excelente fonte de carotenoides, potássio, fibras e antioxidantes, os quais proporcionam, então, diversos benefícios para a saúde. Além de promover a saúde visual, a gente sempre fala ali, né? A cenoura faz bem para a vista, né? Para os olhos. Uhum. Além de proporcionar a saúde visual, ela também ajuda a evitar o envelhecimento precoce, melhora o sistema imune e previne alguns tipos de câncer. Olha quanta coisa boa, né, Darcy? Você sabe que a minha avó, para me incentivar a comer cenoura, ela falava, você vai ficar bonita se comer cenoura. E ela tinha razão, aí evita o envelhecimento precoce. Justamente, exatamente. As vós sempre têm razão, né? Elas têm um grande conhecimento aí nessa área aí das coisas mais naturais. E por ser consumida crua, ela pode ser consumida crua, cozida ou em sucos, né? E você pode ser encontrada, então, em diversas cores. Aqui a gente vê mais essa laranjinha, mas existe a cenoura amarela, cenoura roxa, cenoura vermelha e branca. Eu nunca vi muitas dessas variações. Mesmo? Eu também não. Mas até pesquisando na internet para fazer essa informação, para trazer isso, eu vi essas diferentes cores. E a principal diferença entre elas está na sua composição. A laranja, que a gente tem mais aqui,
é a mais comumente encontrada e ela é rica em alfa e beta-carotenos, que são responsáveis pela produção da vitamina A, enquanto as que são amarelas possuem maior concentração de luteína. As roxas são ricas em um poderoso antioxidante, o licopeno, e as vermelhas são ricas em antocianinas. E, gente, consumir cenoura durante o verão pode ajudar a manter aquele bronzeado, né? A pele bonita durante mais tempo, já que esses beta-carotenos e a luteína também estimulam a pigmentação da pele, favorecendo, então, o seu bronzeamento natural. E, além disso, o beta-caroteno pode exercer um efeito protetor contra os raios UV, extremamente importantes, né? Por isso aí que ela ajuda no anti-envelhecimento, digamos assim. Os raios UV são muito nocivos para a nossa pele. E tem esse efeito aí dependendo da quantidade ingerida antes de ser exposta ao sol. Coisa boa, né? Cenoura só faz bem. Exatamente. Ela ajuda no bronzeado natural e, ao mesmo tempo, ela protege do envelhecimento precoce. Então, é perfeita. Perfeita. E como a gente viu aí, em suco, crua na salada, cozida numa sopa, tem vários jeitos de preparar ali a cenoura e consumi-la da melhor forma que você preferir. Então, fica aí a dica da cenoura. Legal. E para finalizar o nosso giro de hoje, eu quero oferecer um estudo bíblico, um guia de estudo da Bíblia aqui da Novo Tempo. Esse foi lançado no ano passado, é o Deus Me Ouve, é uma pergunta aqui que ele faz, né? É um estudo bíblico específico sobre oração. Você tem o hábito de orar? Você ora quantas vezes por dia? Você gosta de orar, Darcy? Eu gosto de orar. Eu digo sempre que eu gosto de anotar as minhas orações, porque aí a minha mente se concentra melhor. É verdade, eu também gosto de ter um caderninho ali de oração, dependendo do momento da vida que eu estou vivendo, eu faço a minha oração escrita ali num caderninho, é gostoso, Legal. né? E se você não sabe orar, quer aprender, quer confiar mais em Deus para abrir o seu coração para Ele através da oração, peça esse guia de estudo, porque você vai ter ali muitas informações sobre a oração. Inclusive, gente, ele é recheado ali de QR Codes que vão direcionar você para videoaulas, né? O pastor Ledivan, que é o apresentador do Lugar de Paz, que mexe muito com o coração ali no programa, ele vai mostrar vários vídeos interessantes sobre o poder da oração e como ela faz diferença na nossa vida. Então, peça o seu pelo WhatsApp da Escola Bíblica, o DDD é 12, número 982444449, ou entre em contato pelo site novotempo.com/escola bíblica. Você vai fazer um breve cadastro ali e esse material vai chegar em suas mãos gratuitamente. Muitas vezes a gente se questiona, Gabi, se a minha oração passou do teto, né? Aí tem várias respostas para você e com certeza a sua oração passa do teto sim, viu? O Senhor é onisciente e Ele recebe todas com muito carinho e sempre cuida dos detalhes da sua vida. É verdade. Eu fico por aqui então, Darcy. Tá certo. Bom restante de programa, viu? Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. É isso aí, gente. O programa de intercâmbio da Faculdade Adventista da Amazônia enviou um grupo de alunos para os Estados Unidos. Momentos de emoção e consagração marcaram a despedida. Confira os detalhes. O culto de consagração reuniu alunos, familiares e professores em um clima de oração e gratidão. O intercâmbio da FAAMA vai levar os alunos a viver uma experiência multicultural de conhecimento integral. Para muitos, esse é o portal de entrada da FAAMA. Existe um mundo de conhecimento aqui dentro. Mas para os alunos do intercâmbio, é o lugar de saída, para conhecer um outro lugar, outro idioma, outra cultura. Da FAAMA para o mundo. Por fazer parte da rede mundial adventista, consegue estruturar parcerias certas, corretas, com competência como essa com Blue Mountain, para podermos fazer com que nossos alunos vivam a experiência da nova língua, mas não só isso, a experiência de voltarem preparados para cumprirem a filosofia da igreja, serem missionários, pessoas que contribuam para a salvação de pessoas. O intercâmbio faz parte do programa bilíngue da FAAMA, que começa na educação básica e vai até o ensino superior. É realizado em parceria com a Blue Mountain Academy. Bem, os alunos que já viveram essa experiência, eles voltaram já de uma experiência de 1 ano nos Estados Unidos. Primeiro grande benefício é que eles já voltam falando inglês. Segundo grande benefício foi a aquisição de uma nova cultura. Eles vivenciaram uma série de momentos, amizades, experiências, o currículo norte-americano, além do inglês. Então, são alunos que voltam com uma experiência cultural, acadêmica inigualável. É um prazer, na realidade, fazermos parte do segundo maior sistema educativo internacional global que existe. E hoje, a interação e integração entre as escolas é a coisa mais importante para nós fazermos uso desse benefício de ter um sistema educativo global.
A BMA, quando se junta à FAAMA, traz oportunidades aos seus estudantes de cada um dos países para que possam viver as experiências e as grandes coisas que existem em cada uma das instituições. No domingo, a despedida aconteceu no aeroporto, marcada por abraços já saudosos dos pais e olhinhos ansiosos dos alunos. Minha esposa e eu entendemos que é um investimento no futuro da nossa filha e sabemos que esse intercâmbio que ela vai passar, essa imersão cultural, é algo muito positivo para a vida dela hoje e para a vida dela no amanhã também. Então, que ela aproveite bem essa oportunidade, estamos felizes em poder participar deste intercâmbio. E logo, quando ela voltar, ela já sabe, tudo em inglês. O coração sempre fica muito aflito, apertado, né, de saber que, tipo assim, o filho não está aqui, mas vai tá numa instituição lá de renome, com profissionais qualificados. Isso acaba me dando um pouquinho mais de segurança. Mas o coração sempre fica apertado aqui, mas a gente tem que se manter aí um pouquinho firme aí nessa hora, sabendo que é o melhor que ele está indo, para o melhor, buscando o melhor. O prazer de ensinar sobre o amor de Deus motivou mais de 350 professores da Escola Sabatina a participarem do curso Professores Apaixonados no sul de Minas Gerais. Desde abril, os professores voluntários participavam das reuniões via Zoom. Confira só como foi a formatura. Amor, motivação e, principalmente, o desejo de que mais pessoas conheçam a Cristo mobilizou mais de 350 professores voluntários nos últimos 4 meses na Zona da Mata e sul de Minas Gerais. O motivo? O curso Professores Apaixonados, realizado na modalidade à distância através da plataforma Zoom, com o objetivo de capacitar os professores da Escola Sabatina que a cada sábado se dedicam a estudar a Bíblia com os membros. Foram mais de 350 professores que se formaram. Eles participaram de um curso onde foram capacitados a cuidar da unidade de ação, que é um grupo de pessoas que eles lideram. Nesse curso eles aprenderam como ensinar a Bíblia, como pastorear. A ideia de promover o curso nasceu da necessidade de capacitar e atualizar os professores voluntários das igrejas locais. O curso foi idealizado pelo pastor Marcos Santiago, que é o líder da Escola Sabatina para a União Sudeste Brasileira. Além do material didático, os alunos tiveram a oportunidade de também ter aulas online. Nós precisamos estar em constante crescimento pessoal e espiritual. Participar desse curso foi importante. Nós percebemos que foi um curso bem organizado, planejado. Os professores usaram metodologias ativas que eu gosto muito, então as aulas foram bem dinâmicas. E fazer esse curso foi realmente enriquecedor para a minha vida. Eu relembrei de muitas coisas que eu sabia e pude aprender coisas novas também. Cito como exemplo as aulas ali da palestrante Juliana, que ela falou um pouco sobre acessibilidade, eu aprendi muita coisa nova ali naquele dia. E algo que eu acho que foi comum em todas as aulas foi que todas serviram para dar um ânimo para a gente. Foi muito bom isso. As aulas foram ministradas por convidados profissionais de diversas áreas, com disciplinas que apontavam para o cuidado e valorização de cada membro da unidade de ação, como são chamadas as classes da Escola Sabatina. A Escola Sabatina nós sabemos que é um departamento importantíssimo da nossa igreja e nós precisamos estar sempre incentivando, animando e apoiando, né, os nossos professores. A cidade de São Paulo é um reduto de culturas de vários países. Isso, inclusive, reflete na Igreja Adventista. Foi a partir dessa diversidade cultural que várias comunidades estrangeiras da igreja foram surgindo para acolher pessoas e fazer com que elas se sintam em casa. A partir de hoje, você vai rever aqui no Revista, todas as sextas-feiras de janeiro, uma série de reportagens sobre essas comunidades especiais. A primeira é sobre a comunidade afrodescendente, portanto, prepare-se para se sentir num culto africano. En el principio era el verbo. ورأى الله النور فاستحسنه. Em cada detalhe, o resgate de uma cultura,
Entre o momento de oração e reflexão, a preservação de costumes faz cada pessoa se sentir em casa. Eu fui para a inauguração da comunidade e eu me senti em casa também, porque desde que eu cheguei no Brasil eu sempre frequentei as igrejas brasileiras, mas eu sentia falta daquilo que é uma igreja em Angola, em Moçambique, Zimbábue e por aí vai. Então, quando surgiu a comunidade, eu vi a oportunidade de vivenciar o cristianismo, inclusive a igreja adventista, né? O adventismo dentro da minha cultura, como é em Angola e como é em outros países. Boio é angolano, veio ao Brasil por meio de um intercâmbio estudantil. Na comunidade Raízes, ele enxergou a oportunidade de unir a experiência religiosa com a sua própria cultura. Dessa união, ele fortaleceu a sua fé. Contar com a presença de um pastor moçambicano numa comunidade afro-brasileira faz muita diferença para os afrodescendentes nascidos no Brasil e os africanos vindos de África para o Brasil. Então esse tem sido o diferencial e aquela coisa de nós chegarmos aqui com nossas vestimentas, com o nosso cabelo, penteados ou não, sem nenhum problema, os nossos louvores. Aqui as cores vibrantes, a vestimenta, os louvores, enfim, características culturais se manifestam em forma de adoração. A comunidade Raízes Afrodescendentes fica em São Paulo. Nasceu de um sonho e de um único objetivo. A comunidade Raízes é isso, essa intersecção entre africanos e afrodescendentes. Efetivando aqui esse resgate cultural dentro, claro, do espírito bíblico, dentro da dinâmica bíblica, mas nós pretendemos aqui adorar e louvar a Deus como nós somos. E Jesus inicia o diálogo e diz: eu tenho sede, eu quero água. Então, o afrodescendente, quando chega aqui, ele se percebe, ele entende por que é intenso, por exemplo, por que é enfático quando fala, por que ele gosta de se mover, não é? Por que a música fala com o afrodescendente, por exemplo. Então, é aqui onde ele vai se enxergar. Ele vai dizer: agora eu entendo algumas coisas sobre mim. O que eu vejo aqui, afinal, tem a ver com o que eu já era e não sabia. E, para além disso, nós queremos fazer o resgate da palavra dentro do espírito cultural africano. Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele viveu muitas experiências em torno da mesa. E na cultura africana isso não é diferente. Aqui na comunidade Raízes, por exemplo, para você viver uma imersão de fato, não basta só participar do culto, não. É preciso também confraternizar em volta da mesa, assim como Jesus fez. Em vários países do continente africano, a comida está no centro do viver. Então, esse momento que vocês estão vendo aqui, a gente chama esse momento do segundo culto, porque esse é um momento descontraído, é um momento onde as pessoas compartilham a vida em si. E isso vem da nossa cultura. Com base no critério de raça, 48% dos adventistas se autodeclaram pardos, 7,3% se dizem pretos. Unindo os dois grupos étnicos, a população negra representa mais da metade dos membros adventistas. Tendo em mente os números, fica clara a importância das comunidades afrodescendentes. Rosimeire Lucas tem visitado a comunidade e, para ela, o lugar tem sido um divisor de águas. E essa comunidade assim veio me ajudar muito para o crescimento emocional e espiritual, porque aqui a gente assim tem um espaço diferenciado, né, entre comuns. Então assim, eu estou gostando demais dessa comunidade, né? E com isso assim, meu crescimento espiritual tem sido fortalecido a cada dia, fortalecido mesmo. Então assim, eu me sinto em casa, é a casa, casinha, o aconchego. Aconchego é uma palavra que define bem o sentimento de quem se encontrou e que experimentou num abraço humano o gostinho do aconchego do Pai quando ele vier.
E o Revista de hoje fica por aqui. Você fica agora com um trecho da música Estou de Partida, do Quarteto Arautos do Rei, da gravadora Novo Tempo. Eu te encontro novamente na segunda-feira, às 6h45 da noite. Fica com Deus. Tchau, tchau. Estou de partida pra Jerusalém. Aqui não é nem nunca foi o meu lar. Estou de passagem e você também. Então se apresse para partir. Vá abandonando os costumes daqui. Vá assimilando as virtudes de lá. Oh, vá se acostumando com o som do louvor, pois na eternidade esse é o som do amor. Estou de partida pra Jerusalém. Aqui não é nem nunca foi o meu lar. Estou de passagem e você também. Então se apresse para partir. Vá mudando aos poucos o seu jeito de agir. Vá incorporando a linguagem do céu. Oh, tente cada dia imitar Jesus, pois no lar eterno só habita a luz. Falta pouco, vamos cantar. Esse dia perto está, perto está, perto está. Quando nossas dores então cessarão, felizes seremos.